Olá pessoal, então nós vamos começar a nossa escola bíblica, no dia de hoje, e o tema que nós estamos continuando a ver, segundo nosso terceiro encontro, na verdade, segundo de gravação, é quem escreveu o Antigo Testamento. Quem escreveu o Antigo Testamento? Nós já falamos sobre revelação e inspiração, nós já falamos também por que nós podemos crer no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E agora, nesse curso de introdução à Bíblia, o primeiro módulo do curso Vida Nova de Teologia, nós estamos vendo quem escreveu o Antigo Testamento, ok? Então, antes de nós iniciarmos o material em si, nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus no Salmo 119, do versículo 137 a 144. Lembrando sempre que esse salmo é um salmo extraordinário, que fala da excelência da lei do Senhor, da grandeza da palavra de Deus, dos escritos de Deus, do conhecimento de Deus, dos juízos de Deus, dos decretos de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre o valor da Bíblia, da onde a Bíblia surgiu, como ela foi escrita, quem foram os seus autores. Nós estamos dando essa introdução à Bíblia, à Palavra de Deus, ao que nós conhecemos dentro da teologia como bibliologia, ou seja, a ciência que estuda acerca da Bíblia, origem, o cânon das Escrituras, que é o índice dos livros considerados inspirados, autores, como é que a Bíblia chegou até nós. É tudo isso que nós estamos vendo, para que nós possamos crer nesse livro maravilhoso, que é a Palavra do nosso Deus, ok? Amém? Então vamos lá, quem escreveu o Antigo Testamento? E nós vimos que, estudando a doutrina da inspiração, percebemos que Deus registrou as Escrituras Sagradas por intermédio de seu Espírito. Estou lá na primeira página lá do quem escreveu o Antigo Testamento, segundo parágrafo. É porque aqui tem uma seção Remember aqui de tudo que a gente já viu, tá? Então, a Bíblia é uma biblioteca divina compilada por vários autores humanos. Fala comigo, a Bíblia é uma biblioteca divina compilada por vários autores humanos. E quando estamos estudando ela, o nosso propósito é isso, é mergulhar nas Escrituras, e devemos sempre lembrar que a Palavra de Deus é o livro único do cristão, escrito por um único autor, que é o Espírito Santo de Deus. Bem, ela apresenta um tema principal. Qual é o tema principal da Bíblia? A redenção da humanidade. Através de quem? Da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Exatamente. E também uma grandiosa sequência de acontecimentos que a gente chama das obras de Deus para a salvação do ser humano pecador, ok? Então a Bíblia, ela se resume numa pessoa. Existe uma centralidade nas Escrituras, uma centralidade da Palavra de Deus, e nessa centralidade Jesus é o centro, a pessoa de Jesus, a redenção do homem pecador e as obras de Deus, para que esse homem pecador fosse resgatado, redimido, restaurado, perdoado, transformado pelo poder de Jesus de Nazaré. Amém? O parágrafo resume bastante aquilo que a gente falou até então, não é verdade? O valor da Palavra de Deus. Então nós vimos que o primeiro autor das Escrituras, o autor do Pentateuco, foi Moisés. Ele escreveu a Torá, ou também conhecido em português como a Lei de Deus. Isso, pode ser de Moisés, mas se referindo à Lei de Deus, ok? Também conhecido esses 5 primeiros livros como Pentateuco. Os 5 primeiros livros, para os judeus, são os livros mais importantes da Palavra de Deus, porque ali estão os mandamentos do Senhor, a essência dos ensinamentos judaicos. E é interessante com relação a isso, nós podemos aprender bastante. São princípios e valores, princípios espirituais que continuam nos ensinando grandes coisas da parte de Deus. Tá bom, queridos? Quem precisar de material pode pegar com a Lu, tá bom?
E aí nós também falamos sobre a linhagem profética. Nós vimos que outros diversos livros da Bíblia foram escritos por profetas de Deus, por homens cheios do Espírito Santo, por homens que foram inspirados por Deus. Amém? E nós vamos continuar falando agora de duas mulheres, lá na página 45, segundo parágrafo de baixo para cima, segundo parágrafo lá de baixo, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Juízes e Ruth, tá? Juízes e Ruth relatam os fatos ocorridos desde Josué até Sansão, tá bom? Sansão, lembrando que Sansão é um dos juízes de Israel. Sansão é um dos juízes de Israel. E é interessante que o profeta Samuel, além dele ser o primeiro dentre os profetas, né, do povo de Israel, ali no novo tempo de Deus ali, profético, também Samuel é considerado dentro da teologia como o último dentre os juízes, porque logo em seguida começa um novo período, um período chamado de período dos reis, a monarquia no meio do povo de Israel, tá bom? Lembrando sempre que o sistema de governo de Deus é a teocracia, é Deus sendo o centro do governo do meio do seu povo. Só que infelizmente, né, no final do período de Samuel, o povo quis um rei, igual as nações que estavam ao seu redor. E ali Deus, com a sua vontade permissiva, permitiu um rei, mas não era o projeto que Deus tinha para o seu povo Israel, tá bom? Então vamos lá. Ruth traz um belo relato sobre pessoas que temiam a Deus e preservaram a fé durante também uma era de trevas. Ela foi a bisavó de Davi. Olha que interessante, gente. Ruth foi a bisavó de Davi, do rei Davi. E é interessante isso. Os livros de Juízes e Ruth formam um único volume nas escrituras hebraicas. Olha que interessante isso aqui. O livro de Juízes, o livro dos Juízes, foi aquele período depois de Josué, né, onde cada um queria fazer o que dava na telha, cada um queria fazer, andar segundo o seu umbigo, né, os seus desejos, os seus anseios, a sua vontade. Não existia um líder supremo sobre Israel, começou aquela bagunçada toda, né, começaram a se desviar, a se envolver com os deuses dos povos daquela terra. Aí vinham os inimigos, tomavam, levavam cativo o povo de Israel. Aí sofriam lá um tempo no cativeiro, e aí começavam a invocar o Senhor, e de repente Deus levantava um juiz que libertava o povo daquele jugo do cativeiro dos inimigos de Israel. Mas daí passava um tempo, morria aquele juiz, acontecia a mesma coisa. O povo começava a debandar dos caminhos de Deus, e aí Deus tinha que mandar de novo o juízo através dos inimigos de Israel. Então todo o ciclo ali de juízo, você vai observar isso. Você vai observar apostasia, que é abandono da fé, juízo de Deus e restauração. Fala comigo: apostasia, juízo de Deus, restauração do propósito de Deus. Todo o livro de Juízo você vai observar esse ciclo. Apostasia, que é abandono da fé, e aí envolvimento com idolatria, com os deuses de lá. De repente, o juízo de Deus através dos inimigos de Israel, os midianitas, os amalequitas. Eles vinham, os filisteus vinham e tomavam ali, destruíam as cidades fortificadas e tal, e aí acontecia todo aquele furdunço. E gente, hoje Deus continua trabalhando assim. Se nós apostatarmos da fé, abandonarmos a fé, Deus trará juízo sobre a nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus mudou. Não, os princípios de Deus continuam permanecendo. Amém? Deus continua disciplinando o seu povo, julgando o seu povo. A Bíblia diz no Novo Testamento: o juízo de Deus vai começar na casa de Deus, no povo de Deus. Isso deve gerar muito temor e tremor no nosso coração e na nossa vida. Tá bom? Então, apostasia, juízo e restauração, através sempre de um juiz. O que era um juiz? Ou juíza, né? No caso de Débora, era um líder que era levantado por Deus
para unificar o povo de Deus numa guerra contra aqueles que estavam subjugando o povo de Israel, onde eles estavam cativos. Tá bom? Os livros de Juízo e Ruth, como eu falei, formam um único volume nas escrituras hebraicas e provavelmente foram escritos ao final do período histórico que relata. O livro de Jó merece considerações especiais, presta atenção. Teólogos mais conservadores acreditam que ele seja bastante antigo. Você lembra que eu falei disso? Provavelmente do tempo de Abraão, provavelmente escrito antes de Moisés. Lembrando que Abraão foi antes de Moisés, sim ou não? Teve Moisés, não, teve Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois o povo foi para o Egito, ficou 430 anos. Deus levanta Moisés e tira o povo de Israel do cativeiro do Egito. Tá bom? Então Moisés vem depois de Abraão. Ok? A base dessa afirmação é o fato de que o livro não faz menção ao culto no tabernáculo. Nenhuma menção do culto no tabernáculo. E o tabernáculo foi instituído por quem? Por quem? Por Moisés. Exatamente. Foi uma visão que Deus deu a Moisés e Moisés instituiu essas ordenanças divinas. Ok? Lemos que Jó também oferecia sacrifícios na casa de seus filhos. Uma prática semelhante ao culto primitivo que Abraão também prestava. Vocês se lembram das histórias de Abraão? Abraão vinha e fazia ali um sacrifício, né, ao Senhor. Sacrificava um novilho, um cordeirinho geralmente, né? Levou o seu filho Isaac para o cume da montanha para sacrificar o seu filho, e de repente Deus proveu um cordeirinho ali, que é um símbolo de Jesus, a provisão de Deus para a nossa salvação. Então é tremendo isso. Outros estudiosos também ligam o livro de Jó a um período muito posterior, baseiam seus argumentos no estilo do livro e na teologia apresentada. Ok? No estilo do livro e na teologia apresentada. Esses são os mesmos argumentos comumente usados para defender a datação mais recente de outros livros que a Bíblia afirma especificamente terem sido escritos em épocas muito antigas. Não podemos aceitar esses argumentos, né? Ou seja, que são posteriores a Moisés, porque atribuem aos livros uma data de composição recente demais. Então, geralmente o que comumente é aceito no meio teológico, no meio da erudição bíblica, é que o livro de Jó foi escrito provavelmente na época de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, os pais do povo de Israel. Lembrando que de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Tá bom? Os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. Exatamente. Então, Davi, né, agora outro personagem aqui, viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo. E é o principal autor do livro de Salmos. Por isso que geralmente a gente fala Salmos de Davi. Por quê? Porque a maior parte dos Salmos foi escrito por quem? Por Davi. Agora tem outros autores, ó. Emã, Asaf, os filhos de Coré, né? São mencionados como profetas de Deus também, lá em 1 Crônicas 25:5 e 2 Crônicas 29:30. 18 salmos não têm título, mas a Septuaginta relaciona a autoria de alguns deles a Ageu. Ageu era o que, gente? Profeta. Zacarias era o que? Profeta. E outros, tá? Por isso isso que nós estamos passando para vocês. Quem são os autores do Antigo Testamento? Eram homens profetas de Deus, a começar por Moisés e outros profetas que Deus levantou, que escreveram as crônicas dos reis, né, as histórias de Israel, os relatos dos patriarcas, tudo isso que nós sabemos, vemos e lemos hoje na palavra de Deus. Então Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes, é conhecido como a carta do pregador, o livro do pregador. E é tremendo, ele faz... Qual é a palavra central de Eclesiastes, gente? Tudo é vaidade. Exatamente. O tema central de Eclesiastes
tudo é vaidade. Não há nada novo debaixo do sol, né? Há tempo para todas as coisas. E é interessante, é muito interessante. Na verdade, é uma grande pregação no livro de Eclesiastes, com uma conclusão tremenda ao final. Tá bom? Escreveu Eclesiastes, escreveu também Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é um lindo romance entre Salomão e ali aquela mulher, né? Que é conhecida como Sunamita, exatamente. Né? Uma mulher linda, bela, que Salomão se apaixonou, que ele conheceu ela no meio das vinhas, era uma das trabalhadoras, né? Trabalhadoras, servas dele, no meio das suas vinhas. Ele ficou apaixonado por ela, provavelmente morena, pele cor de jambo. Aí já viu, né? Salomão é interessante que ele fala disso, fala da cor da pele, fala de todos esses detalhes. Na verdade, é uma espécie de novela romanceada ali, que revela o amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem, de um esposo pela esposa e da esposa pelo esposo. É lindo, é um livro lindo, é um livro que tem conotação, sim, com intimidade do casal, tá bom? Tem esse erotismo ali dentro, e é bem interessante, né? Ele fala de partes dela, dos seios, do umbigo, da barriguinha, né? De várias coisas ali, compara com as montanhas, e coisas bem interessantes, e termina assim de maneira apaixonante, né? Ele fala assim: põe-me, né, como um selo no teu coração, uma espécie de tatuagem no teu braço, porque o amor é mais forte do que o fogo, né? Do que a morte, e as muitas águas não podem apagar esse amor. Então, assim, ó, é um grande romance, assim, uma coisa linda, poética, é poesia pura ali, né? É um livro muito lindo, que também, segundo os estudiosos eruditos, também fala muito da relação de intimidade espiritual e de afeição do noivo pela noiva, e aí se traz a imagem de Jesus com relação à noiva, que é a igreja. Tá? Então, principalmente nos dias de hoje, se fala muito sobre intimidade espiritual, intimidade com Deus, né? O livro de Cantares de Salomão se traz essa conotação de todo o simbolismo do Antigo Testamento, de toda aquela mensagem poética de intimidade entre marido e mulher, se traz para uma relação entre Jesus Cristo, o noivo, com a sua noiva, a igreja. Tá bom? Um livro muito lindo, um livro poético e extraordinário. Vamos lá então? Hoje é possível situar o reino de Salomão em aproximadamente 960 e 920 antes de Cristo, ou seja, 1000 anos aproximadamente antes de Jesus. Descobertas arqueológicas demonstram que o seu reinado coincide com o período de maior prosperidade em Israel. Então foi o auge do reinado de Israel, foi o império, o reino de Salomão. Tanto é que reis e príncipes vinham de toda parte ver os grandes feitos, a sabedoria, a glória do reinado de Salomão, né? Tem um caso ali da rainha de Sabá, por exemplo. Salomão também fez uma aliança com os reis do Egito e recebeu a filha do faraó também com uma das suas esposas, né? Então teve todo esse período de muita prosperidade material, prosperidade em termos de glória, né? Salomão instituiu e incentivou também a adoração a Deus no novo templo. Até Salomão existiu o tabernáculo de Deus, que era uma tenda, a tenda do tabernáculo. E aí Davi fez todos os preparativos, ofereceu todos os seus tesouros, né? Fez todo aquele aval, preparou tudo para que seu filho Salomão então construísse o primeiro templo, que é conhecido como Templo de Salomão. Ok? Então é muito interessante esse novo templo. Ele foi o autor adequado também para os livros que os judeus chamam de literatura de sabedoria, que é o livro de Provérbios, né? Se você lê Provérbios ali, parece que tem um resumo da Bíblia inteira. Cada frase ali, cada ensinamento de sabedoria é uma coisa extraordinária. Oxalá a gente lesse todos os dias um provérbio. E é interessante que tem 30, né? 31, na verdade. É a mulher, Provérbios 31, na verdade. 31
Provérbios, igual os dias, né, do mês. Nós temos até 31 dias do mês, no máximo. Então é interessante que nós, cada um de nós, lêssemos, né, cada dia pelo menos um provérbio. Você vai ter de maneira sucinta, sintética, resumida, objetiva, direta, a maioria dos ensinamentos da palavra de Deus num único livro, que são esse livro, a literatura de sabedoria. Fala. Bem Eu ia comentar isso, que é muito bom fazer, eu já fiz este livro, cada dia você lê um. Isso. E é muito edificante. Eu faço praticamente todos os dias isso. Às vezes quando não vou ler nada, pelo menos o provérbio do dia eu leio. Tá? Então é interessante isso. A importância do livro de Provérbios está no fato de que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que é o temor do Senhor, gente? É uma pessoa que honra Deus com a sua vida. Tem temor de Deus. É um medo que te preserva. Não é um medo apavorante que te paralisa. Temor aqui no sentido de cuidado, de reverência, de honra, de respeito pelas coisas de Deus, de seriedade, de levar Deus a sério. Vocês estão entendendo? E é o que mais a gente precisa nos dias de hoje. Sim ou não? Hoje você vê um bando de crente que não leva Deus a sério, que não teme ao Senhor, que não está nem aí para Deus. Às vezes eu fico vendo as coisas, eu fico assim, horrorizado com o que eu vejo. Por exemplo, agora recentemente, né, teve aí o baile tropical. Aí às vezes a gente vê ali no status do Facebook, que não tem como, a gente abre o Facebook, aparece um monte de cristão lá dentro, de um bailão, de uma festa pagã, mundana, coisa errada. O cristão nunca devia estar lá dentro. Eu vi casais que estavam lá na formatura com a gente, saíram da formatura abençoada, testemunhos, coisas maravilhosas, saíram de lá para ir no baile da primavera, mundano, com DJ, com piseiro, com alcoolismo, né? Com drogadição, com prostituição, todo mundo pegando todo mundo. E os crentes lá, alguns crentes, graças a Deus que não é todo mundo, mas alguns lá. E ainda postando na internet. São tão jegue, tão puxa, ainda postam na internet. Para piorar a situação. Isso só mostra uma coisa, gente. É um povo que não conhece a Deus. É um povo que não teme ao Senhor. É um povo que ainda não nasceu de novo. Me desculpe, mas para mim é isso. E eu fico horrorizado vendo isso. Imagina, e eu sou pecador, nós somos pecadores, a gente se horroriza com isso. Imagina Deus que é santo, que é fogo consumidor, que não se deixa escarnecer nem zombar. Então nós temos que entender que as coisas de Deus nós temos que levar a sério. Eu estou com uma palavra aí engatilhada sobre o mundanismo. E eu vou sentar e o sarrafo nesse sentido. Isso mesmo, pastor. Eu sempre falo, sempre prego. Esses dias eu ministrei sobre a santidade, descasquei o verbo mesmo. Graças a Deus eu não tenho medo de falar a verdade. Que Deus fala na sua palavra, mostra na Bíblia, não é coisa do pastor Giovanni, não é coisa da nossa cabeça, não, está aqui, ó. Um versículo que ele mata essa charada, e mata isso aí que nós estamos falando. A Bíblia diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem se envolve com as coisas mundanas, com as coisas contrárias à palavra de Deus, que nos leva a pecar. Vi crentes indo em show de bandas estrangeiras mundanas, Coldplay e não sei o que. Eu fico horrorizado. Esse tempo fiquei muito triste. Um filho na fé meu indo num show mundano lá em Londrina. Fiquei triste. Eu não falei para ele, mas eu fiquei triste. Fiquei triste. Agora imagine o coração de Deus em tudo isso. E anos de vida ensinando princípios, valores, ensinando a palavra. Tem gente que parece que não aprende, não leva a Deus a sério, não tem temor do Senhor. Gente, uma das maiores marcas de um verdadeiro cristão é o temor do Senhor. Quem não teme ao Senhor não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus tem medo de pecar, tem medo de errar, se aparta do mal, diz não ao pecado, diz não ao mundo, porque o amor do Pai está nele. Agora quem ama o mundo abraça o mundo, né? A Bíblia diz adúlteros, olha só
o autor fala. É esse trecho que eu vou ler. Não sabeis que o amor do mundo é inimizade contra Deus? Quando você abraça o mundão, que é esse sistema econômico, educacional, mundial, né? Mídia, tudo isso, entretenimento, todas essas coisas que a gente vê, é inimizade contra Deus. Você se coloca como inimigo de Deus quando você abraça o mundão, o profano, e abandona o santo. Se apega o mal e coloca de lado o bem. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa dessa, gente? E aí não entende que está com a vida toda embaraçada, toda atrapalhada, tudo, né? Todos estrupiados, como diz o Caboquinho, porque está envolvido com Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O mundo sem Deus está no colo de Satanás. E se você está envolvido com o mundo, você está no colo do capeta. Imagina você estar no colo de Satanás. Ele só está embalando, né? E ele está ali só trouxa, pá, na cara. É hora de pegar, só está esperando para pegar, a hora que Deus... É igual um crente se envolver com uma pessoa do mundo, afetivamente falando. O problema é o sogro. Porque se você é filho de Deus e filha de Deus, o teu sogro, por ele ser ímpio, é filho de quem? O ímpio é filho de quem? Então quem vai ser teu sogro? Quem é que vai deitar e rolar na tua vida? Quem é que vai interferir no teu casamento? Quem é que vai entrar e vai ter legalidade para isso? Porque você se envolveu com alguém que não tinha a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo valor. Você vai dizer: eu vou para a igreja, o cara vai dizer: eu vou para uma balada, eu vou para o boteco, eu vou encher a cara, eu vou me drogar. Vocês estão entendendo? São dois mundos antagônicos, são opostos. Não tem como. Luz e trevas não caminham lado a lado. E essas coisas eu não consigo entender. Até hoje eu não consigo entender. Amém? Vocês estão entendendo? Temor do Senhor é o que mais a igreja precisa nos dias de hoje. Este é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, tema o Senhor. Tenha medo de pecar, tenha medo de tropeçar. Você foge da aparência do mal, como diz Paulo. Você não chega nem no mal, porque quando parece ser mal, você já cai fora. Você está entendendo? Você vê o cheiro do pecado, você já cai fora. E hoje a gente vê um bando de crentes flertando com o pecado, vivendo a vida amaziado com o pecado. Vocês estão entendendo? Isso é falta de sabedoria. No mínimo é falta de sabedoria, sendo amoroso e gracioso com os irmãos. Mas Deus pega mais sério ainda. Ele não é meramente, falando aqui do livro de Provérbios, ele não é meramente um livro de máximas resultantes da experiência de vida. Ele contrasta o bem e o mal e demonstra a necessidade de confiarmos no... Você pode ver o tempo todo, é um contraste, um contraponto entre o bem e o mal. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você não, se fizer o mal aqui, vai ter essa consequência. Então é o tempo todo esse contraponto, esse contraste entre o bem e o mal. Em Provérbios, o sábio é um homem temente a Deus, escritos por indivíduos que desconhecemos, como por exemplo Provérbios 30 e Provérbios 31. Tenha sido talvez acrescentados mais tarde, ao livro de Salomão. Isso tinha muito isso. Por exemplo, um começava a escrever, de repente, anos depois, o outro terminava, e como eram obras similares, se anexaram, como por exemplo os Salmos. Davi começou a escrever, de repente Asaf, os filhos de Coré, até o próprio Moisés lá para trás, o Salmo 90, eles eram inseridos no mesmo conjunto de obras que se formaram e que a gente tem hoje nas nossas mãos. Entenderam? Porque eram o mesmo assunto, eram cartas similares, eram livros que caminhavam lado a lado.
às vezes em períodos históricos diferentes. Por exemplo, Moisés está aqui, Davi está aqui, na linha do tempo. Só que como a obra de Moisés também foi um cântico, foi um salmo, era poético, era uma espécie de poesia cantada, foi colocado as palavras de Moisés junto com o livro dos Salmos. Vocês estão entendendo? Sim. É isso que ele está falando aqui. Então, é interessante isso aqui. Eclesiastes é um livro bastante filosófico. Propõe a seguinte questão: qual é o principal propósito do homem? Essa é a grande pergunta de Eclesiastes. Qual é o grande propósito do homem? E seu autor apresenta várias respostas pouco satisfatórias, que é o que ele chama de tudo das vaidades que a vida te propõe, não é verdade? As vaidades que a vida te propõe, por isso pouco satisfatórias. Então ele vai examinando cada uma delas. E a conclusão do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, é, no final de todas as coisas, ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aqui ele conclui, né, toda a sua reflexão, toda a sua tese filosófica, né, o seu conhecimento, depois de várias perguntas e de tentar responder essa pergunta: qual é o grande propósito do homem? Teme a Deus é a resposta, e guarda os seus mandamentos. Amém? Está lá em Eclesiastes 12, 13. Então, o Cântico dos Cânticos também de Salomão é um poema sobre o amor genuíno que simboliza o amor de Deus pelo seu povo. Podemos resumi-lo também com as palavras que eu já falei aqui, Cantares 8, 6 e 7. O amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, né? O ciúme é duro como a sepultura. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, ou o amor. Muitas águas aqui é um simbolismo bíblico, uma metáfora. Fala dos problemas, das adversidades, das dificuldades, das lutas. Se o amor é do tipo de Deus, se o amor é ágape, se o amor realmente procede do coração de Deus, de duas pessoas aliançadas com Deus, de duas pessoas que entenderam o que é realmente o amor altruísta, sacrificial, verdadeiro, que não é só um sentimento, mas é uma decisão comprometida. Olha que interessante, gente. O verdadeiro amor não é como a novelinha, os filmes pregam, né? Um sentimento volúvel, porque senão o fundamento do amor seria muito instável. Sim ou não? Tem dia que você acorda que é só alegria, tem dia que você acorda o trem, sim ou não? Bravo, irado, principalmente as mulheres, não, cara, os homens também. Né? Mas, por exemplo, aqueles dias hormonais que as mulheres passam aquela luta, já acorda pilhada, brava. Imagina se o teu amor tivesse baseado nos teus sentimentos, que são volúveis, ou no homem quando chega irritado para lá. Né? Graças a Deus que não está baseado nos sentimentos. Envolve sentimento o amor. Ele envolve sentimento. Ele é afeição. Sentimento é afeição. Mas o fundamento do amor, do tipo de Deus, do amor ágape, do amor altruísta, sacrificial, que se entrega, que se doa, que é eterno, que tem começo, mas não tem fim, que vai perdurar por toda a eternidade. Por exemplo, o amor que a Ruth tem pelo Valdir, os dois indo para o céu, em nome de Jesus, vai acontecer isso, glória a Deus, vai se perpetuar na glória. Claro que de maneira diferente, já não erótico, sensual, nada disso. Mas esse amor que eles construíram, esse compromisso, essa amizade, esse comprometimento, essa afeição, esse carinho, esse afeto, tudo isso que eles conquistaram de maneira, foi consolidado ao longo dos anos, isso vai se perpetuar por toda a eternidade. De maneira um pouquinho diferente, purificado, santificado, sem mazela nenhuma na alma, sem imperfeição nenhuma da nossa carne pecaminosa, vai ser purificada, santificada, aperfeiçoada e perpetuada por toda a
Se você me perguntar, eu creio que nós vamos saber quem é quem lá no céu. Eu creio. Por exemplo, os dois indo lá, eu creio que nós vamos saber. Nós casamos, nós tivemos filhos juntos, nós nos amamos na terra, vamos continuar nos amando no céu. Eu creio. Deus não vai fazer um apagão da nossa memória. Mas como assim? Se a gente lembrar de tudo que aconteceu, a gente vai sofrer. Não. A gente só tem o sofrimento. Por isso que eu digo, a nossa natureza vai ser transformada pelo poder de Deus. Então tudo aquilo que produz dor e sofrimento vai ser retirado de nós. Agora as memórias boas, positivas, você está me entendendo? As memórias que foram construtivas, edificadoras, abençoadoras, Deus não vai tirar. Eu creio que Deus não vai tirar. O pastor Rodrigo também acredita nisso. Eu acho que esse sofrimento que ela falou, você chegar lá, você vai ver que era piedade. Você vai ter Eu piedade. falo assim, Por exemplo, um filho não ir para o céu. Eu chego lá e falo, fulano. Mas assim, aí você precisa entender que esse pensamento que produz dor e sofrimento, poxa, meu parente não foi para o céu, ai que tristeza. Isso aí tu não vai ter lá no céu. Por quê? Porque a tua mentalidade vai ser plenamente cheia de Deus. Você está me entendendo? Então você não vai nem pensar naquilo que te produz dor e sofrimento. É nesse sentido. Mas aquilo que é positivo, que foi bênção, entendeu? Que não traz dor e sofrimento, que não faz parte das nossas mazelas de alma. Por que a gente sofre tanto hoje, gente? A maioria das dores e sofrimentos são produzidos por nós mesmos, no nosso interior. Até as tentações são produzidas aqui dentro de nós, porque nós temos uma natureza corrompida, pecaminosa, frágil. Sim ou não? Preocupações exacerbadas, ansiedade, medos, fobias, tudo isso aí vai sumir, vai desaparecer. E você vai lembrar que tudo foi feito para a glória de Deus. Até o inferno foi feito para a glória de Deus. É interessante isso. Até o inferno foi feito para a glória de Deus. No sentido que o Deus justo, o justo juiz, vai julgar o pecador impenitente para a glória dele. E você vai compreender isso. Hoje, com a nossa natureza, é difícil de entender. Nós lidamos com parentes, familiares, gente querida. Mas se nós pensarmos dentro da perspectiva de Deus, cada um que está no inferno escolheu estar lá, sim ou não? Fez decisões morais equivocadas, rebeldia direta e objetiva contra Deus, e rejeitaram o amor de Deus diretamente e escolheram estar lá onde estão. Sim ou não? Se nós pensarmos dentro da perspectiva de Deus, é isso. Vocês estão entendendo? Então essa nossa natureza, quando o nosso corpo for glorificado, vai ser aperfeiçoado. E todas as dores, sofrimentos, mazelas, pensamentos equivocados, que a gente chama de sofismas e fortalezas mentais, que a gente tem hoje, por não entender plenamente a vontade de Deus, os propósitos eternos de Deus. A gente tem um lampejo só das coisas de Deus, mas não a plenitude. Sim ou não? No céu nós vamos ter. Vocês entenderam? Interessante a gente pensar nisso. Até a minha esposa brinca assim, ela fala, ó, quando eu chegar no céu, eu quero morar pertinho de você. A minha mansão vai ser pertinho da tua. Ai. Brincadeira, né? De casal. Pastor, eu acredito que a gente não vai ter essa familiarização que nós temos aqui. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos como anjos, que nós não seremos dados a casamento e tomados para casamento. Mas aí está falando de uma conotação sexual. Porque no céu não vai ter multiplicação. O sexo foi feito para quê, gente? Para deleite do casal, em primeiro plano. Só que o principal objetivo do sexo é a multiplicação da espécie. Como o número de seres celestiais, de anjos e de salvos, é um número já definido por Deus, não vai ter a conotação erótica e sensual que nós temos hoje entre marido e mulher.
Então marido e mulher vão ter uma relação fraterna, um amor fraternal, ágape fraternal, como dois irmãos, e não um sentimento erótico, sensual, sexual que nós temos hoje na Terra. É nesse sentido. Por isso Entendeu? eu acho que vai ser apagada grande parte da nossa memória, por causa do sofrimento. É que na verdade a gente não sabe, isso é um grande mistério, tá? Eu falei a minha opinião. Eu creio que todo e qualquer pensamento e memória negativa que promova dor e sofrimento talvez seja arrancada com a modificação da nossa natureza. Mas as memórias boas, por exemplo, a relação entre marido e mulher, que é uma afeição positiva, como por exemplo o exemplo que eu dei da Ruth e do Valdir, algo que eles construíram positivo, eu não creio que Deus vai... Rodrigo, eu não creio que Deus vai zerar isso aí, apagar o HD da memória nossa. Eu acredito. Tem gente que pensa assim, tá? Então, essa linha de raciocínio que você tem é um direito que você tem, é uma suposição tua bíblica. Nós não temos argumento bíblico para o teu apoio nem para o meu, tá? Eu estou falando uma suposição bíblica, ou seja, algo que eu creio que será, não uma revelação bíblica, entendeu? Porque isso é um mistério de Deus. A Bíblia não revela com relação à memória o que vai acontecer. A Bíblia só revela uma coisa: no céu não haverá choro, nem pranto, nem dor e nem sofrimento. O que Deus vai fazer com relação à nossa memória, nós não sabemos. Por isso que eu falei, eu creio, é uma suposição bíblica, tá? Sim. Dentro do que o pastor Giovanni acredita. Aquela palavra, pastor, que fala que os fariseus perguntam, Senhor, um homem casou com uma mulher e ele tinha mais 7 irmãos. Sim. E aí morreu o irmão e ela casou com outro irmão e ele foi casando, enfim, ela casou com 7. Sim. Aí ele pergunta assim, Senhor, lá no céu, ela vai ser esposa de qual deles? Sim, exatamente. Né? Aí é nesse momento que ele diz, né? Que lá não se dão em casamento e vai ser com alguns anos. Então, até porque quem já foi casado 2, 3, 4, 5 vezes, quem vai ser o marido? Então, mas aí que tá, mas é isso que eu falei. Talvez tu não tenha entendido o que eu falei. Não, entendi. Eu falei que a relação lá em cima não vai ser de marido e mulher. Vocês vão lembrar que vocês foram marido e mulher na terra. Eu falei, deixei bem claro isso. Mas não que vocês vão ser marido e mulher lá na terra. O amor vai ser um amor fraterno. Eu falei isso. O amor é fraterno. É o amor como os anjos têm entre eles. Um amor igual para todos. Exatamente, igual para todos. Só que vocês vão... Eu creio que as memórias positivas vão permanecer. Porque senão, você está entendendo? Que o amor que a gente construiu na terra vai acabar na hora que a gente for Eu arrebatado. acredito que a gente não lembre. Que E a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Entendeu? Senão é uma coisa que contraria o que diz 1 Coríntios 13. Se a Bíblia diz o amor jamais acaba, o amor se começa na terra, e se for o amor ágape, o amor perfeito, o amor do tipo de Deus, ele vai perpetuar por toda. Isso aí Paulo deixa claro em 1 Coríntios 13. Ele diz assim: a fé e a esperança vai acabar, mas o amor vai permanecer para sempre. E ele está falando ali de um amor de relação entre duas pessoas. 1 Coríntios 13, você sabe, é o trecho que a gente lê para casamento. É o amor relacional, é a afeição entre duas pessoas. Sim ou não? Então essa afeição vai existir. Talvez não os laços familiares que você está falando, no sentido de, meu filho, vem cá. Não, tudo bem, eu também penso igual tu nesse sentido. Porque senão vai dar essa confusão. Qual vai ser minha mulher aqui se eu já tive 3 mulheres? Entendeu? Mas assim, eu creio que aquele que teve 3 mulheres, ele vai, e as 3 mulheres forem para o céu, no caso de viúvas que morreram, tal, nesse sentido de casamento correto do ponto de vista de Deus, tá? Lembrando sempre que casamento correto do ponto de vista de Deus. Aí, se todos forem lá, eles vão ter uma relação fraterna entre eles, lembrando que entre eles houve uma relação sadia, amorosa, espiritual, em Deus na terra. É isso que eu estou dizendo. Compreendeu agora? É nesse sentido. Por exemplo, eu só chegar no céu e encontrar meus filhos do meu lado e saber que são meus filhos. É claro, isso é uma coisa boa. Deus não vai tirar o que é bom. Porque Deus, aí você precisa entender
uma das coisas mais lindas que Deus criou nas relações humanas é a família. Ele não vai tirar esses laços no sentido de afeição, de afeto, de amor, de lembranças positivas. Eu creio que jamais Deus vai tirar. Pastor, aquele que, por exemplo, uma família, vamos dizer que é uma família de 5 irmãos, aí um deles não vai. Então, aí volta aquilo que eu falei para ele nisso. A família que está lá não vai se lembrar. Ele não vai ter dor e sofrimento, porque a mente dele vai ser renovada, restaurada e aperfeiçoada. A nossa mente hoje entra em colapso com isso. Pessoal, ó, só resumindo o que eu falei. A nossa mente atual, ela entra em colapso se a gente entrar no céu com essa mente nossa hoje. Sim ou não? Pô, meu parente, meu filho desviou, não foi para o céu, eu vou sofrer lá no céu. Daí chega lá, então a mãe vai esquecer desse filho que ela teve. Aí que a gente não sabe, é um mistério. Vai ser um mistério. Só sabe, não, mas aí que tá pensando com a mentalidade terrena, irmão. Não tem sofrimento. Mas aí que tá um mistério. É um mistério. É isso que eu estou te dizendo. Eu não tenho resposta para isso. Entendeu? Eu só tenho uma resposta. A Bíblia diz que a nossa natureza vai ser transformada. E que o pecado que produz a dor e o sofrimento vai ser banido. Então, provavelmente, a nossa mente, o nosso corpo, com certeza, vai ser glorificado. Os nossos pensamentos, que hoje são fúteis muitas vezes, enganosos muitas vezes, não vão ser assim no céu. E é eles que produzem a dor e o sofrimento. Sim ou não? Por exemplo, teu filho está atrasando de chegar em casa. Você às vezes está e o filho está bem. Só que a tua mente já está preocupada, achando que o filho bateu o carro, não sei o que, acidente, que ele está chegando meia hora atrasado. Quer dizer, quem é que produziu? Às vezes o fato nem é uma realidade, mas a tua mente carnal, pecaminosa, já está sofrendo. Sim ou não? Sem necessidade, sem um fato concreto. Sim ou não? Principalmente as mães, né? As mulheres. Sofre demais. Então é esse tipo de natureza que vai ser banida da nossa humanidade. Vocês estão entendendo, amados? Deu para compreender o que eu falei? Tá bom? É nesse sentido. E vocês veem que tem coerência com o que está escrito na Bíblia. Agora, o que não está, eu entrei no ramo da suposição. Tá? Por exemplo, a questão da memória. Essa Bíblia não relata, não fala. Mas eu creio, vou reafirmar de novo, isso é minha crença pessoal, dentro de tudo que eu já li na Bíblia. Eu creio que as memórias positivas, as afeições abençoadas, sentimentos construtivos, edificadores, espirituais, os afetos, os amores baseados no ágape de Deus vão perpetuar a eternidade. Diferentemente, vou repetir de novo, diferentemente. A relação que eu vou ter com a Sofia vai ser diferente da relação que eu tenho com ela na terra. Mas eu creio que eu vou lembrar que a Sofia, eu e ela no céu, né? Vamos lembrar que nós tivemos filhos na terra, que nos amamos na terra, que forjamos algo lindo em Deus na terra. Eu creio que isso a gente vai levar para o céu. Porque isso é positivo, gente. Sim ou não? Isso não produz dor e sofrimento. Outra coisa, isso produz a glória de Deus. Sim ou não? Isso glorifica a Deus. Um amor verdadeiro, autêntico, genuíno, construído na terra, ele glorifica a Deus no céu também. Tá bom? Podemos continuar? Senão a gente vai entrar muito aqui em suposições, entendeu? Mas tudo bem, é legal vocês tirarem essas dúvidas e até eu esclarecer cada vez mais para que vocês possam compreender de maneira mais fácil, tá bom? Isso que nós estamos fazendo é teologia. Teologia, nós vamos tratar de coisas complexas. Então é um desafio para mim, que sou professor, e também é um desafio para vocês que estão ouvindo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Os escritos de Salomão, compostos em sua juventude, foram incluídos nas escrituras, sobre as quais se afirmam terem sido dadas por seus profetas. Romanos 1:2. Há uma citação no livro de Provérbios, nos manuscritos do Mar Morto, né, que são os rolos de Qumran,
foram encontrados recentemente ali em Israel, datados do segundo século antes de Cristo, ou seja, 200 anos antes de Jesus vir, é a data desses rombos de Qumran, né? Que estão aqui, escritos de manuscritos do Mar Morto. É introduzido pela expressão está escrito, reservado apenas aos textos bíblicos. Ok? 3 grandes ciclos da atividade profética completam o Antigo Testamento. Por volta de 700 a.C., Deus levantou homens notáveis para divertir e consolar Israel durante o domínio assírio. Entre eles estão Isaías, o profeta evangélico, né, o profeta messiânico, e vários profetas menores, Joel, Amós, Jonas, talvez tenham sido os mais antigos. Isaías, Oséias, Miqueias vieram logo em seguida. Obadias não informa expressamente uma data, mas pode ser incluído nesse período por causa da sua localização tradicional entre Amós e Jonas. Desses, Oséias e Amós profetizaram no reino do norte. Lembrando só que Israel, gente, se separou do reino de Roboão, se separou em reino do norte e reino do sul. Reino do norte com as 10 tribos de Israel, e outras 2, Judá e Benjamim, no reino do sul, que ficou com o filho de Salomão, que foi Roboão. Nós falamos aula passada, foi o jovem rei que quis ouvir os seus jovens coleguinhas, em vez de ouvir os conselheiros dos seus pais, do seu pai. Por causa disso, seu reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Então teve alguns profetas que trabalharam, tiveram seu ministério no reino do norte, cuja capital era Samaria. E o reino do sul, a capital era o quê? Jerusalém, tá? Ou terra de Salém. Vamos lá então, ou cidade de Davi também. Bom, Jerusalém, cidade de Davi. Obadias não informa, tá? Já falei. Desses, Oséias e Amós profetizaram no reino do norte, que sucumbiu, ou seja, caiu diante, né, dos assírios, definitivamente em 721 a.C., após seguidas invasões pelos assírios. Assírios eram o reino do norte, né? Tinha os sírios, tinha os assírios, que tomaram o reino do norte, que era composto por 10 tribos de Israel. Durante um século, começando por volta de 625 a.C., Jeremias também ministrou o reino de Judá. Judá já é o reino do sul, que estava em declínio. Declínio aqui é declínio espiritual, tá? Esse período também marcou a presença de 3 profetas menores: Naum, Abacuque e Sofonias. Todos eles livros do Antigo Testamento. Tem livro de Naum na Bíblia, sim ou não? Sim. Abacuque, tem ou não? Sofonias. São livros escritos pelos próprios profetas que atuaram no reino de Judá, quando Judá estava em declínio espiritual. Todos eles previram a queda de Nínive. Lembrando que Nínive era a capital da Síria, tá? Nínive é onde hoje é o reino da Síria, gente. A Síria hoje, onde está tendo a guerra da Síria, existe uma cidade chamada Nínive. E na antiguidade também existia essa cidade, que era a capital do Império Assírio, que se deu... Hã? É a mesma, tá? Só que hoje, se eu não me engano, não é Nínive, tá? A capital. Como é que é o nome da capital da Síria hoje? Agora eu esqueci. Mas não é Nínive, tá? É outra cidade. Pouco tempo depois, Nabucodonosor também levou a Babilônia ao auge do poder, né? O Império Babilônico, o Império que a gente chama dos caldeus, da Mesopotâmia, era a região da Mesopotâmia, a terra dos caldeus, da onde saiu Abraão. Abraão saiu de Ur dos caldeus para a terra de Canaã. Olha que interessante. Abraão saiu de lá, da terra dele. E depois, né, essa Babilônia chegou ao seu auge do poder, ao expandir suas conquistas para o oeste. Lembrando que a Babilônia é uma cidade onde hoje seria o Iraque,
Fica situada, como eu falei na aula passada, no rio Tigres e Eufrates, próximo ali da cidade de Saddam Hussein lá, que é, como é que era o nome da cidade do Iraque? Bagdá, exatamente, é próximo de Bagdá, capital do Iraque, bem interessante, tá? Então, está ali, expandiu suas conquistas para o oeste, derrotou o Egito, finalmente destruiu Judá em uma série de ataques, 604, 597 e 586 a.C. Um grupo insignificante de judeus, né, geralmente eram príncipes, nobres dentre os judeus, foram levados para o cativeiro na Babilônia, fato que marcou o fim da independência da nação judaica até o ano de 1948 de nossa era. Só para nós entendermos, depois desse cativeiro, né, da Babilônia, sempre a terra de Israel como nação foi subjugada a alguma outra nação. Vocês estão entendendo? Babilônios, aí depois veio quem? Os medo-persas, depois vieram os gregos, macedônios, depois vieram os romanos, e depois vieram os árabes, né? Os árabes, o Império Otomano tomou ali o Oriente Médio, e depois, com a invasão da Inglaterra, a Inglaterra. E tudo isso sendo no juízo de Deus. Tudo tratamento de Deus, né? E a partir do ano 70 depois de Cristo, depois de Jesus, houve a diáspora judaica, que é a dispersão do povo judeu por todo o mundo conhecido da época. Então ali, exatamente, haviam judeus lá, na terra ali de Canaã, na terra onde hoje é Israel, só que pouquíssimos, eram minoria, já não era uma nação com governo próprio, autônomo, nada disso. Eles foram espalhados por todas as nações, até que houve um movimento de volta para a terra de Israel, que é chamado de movimento sionista, onde os judeus, né, de todas as nações... Hoje ainda eles estão voltando aos poucos, né? Sim, ainda estão voltando até hoje. O movimento sionista continua atuante até hoje. Tem judeu vindo de qualquer parte do mundo, voltando para a sua nação de Israel. Hoje Israel tem aproximadamente 14 a 15 milhões de habitantes. E é uma promessa de Deus, né? Do povo, né? Os judeus, de maneira geral, tem essa faixa de número de pessoas. Alguns espalhados pelo mundo, e a maioria deles hoje na nação de Israel, uma nação autônoma, né? Uma grande potência mundial em termos de conhecimento, de ciência, em termos balístico também, militar. Uma nação que não afirma, não diz, mas que tem mais de, segundo os especialistas, mais de 300 bombas atômicas, 300 ogivas nucleares. É um dos maiores arsenais nucleares do mundo, né? Então, tem as maiores mentes científicas, tecnológicas, né, do mundo. Os judeus são impressionantes, né? Então, até hoje são as grandes mentes. Se você estudar a história da humanidade, você vai ver que a maioria dos grandes poetas, grandes literários, grandes filósofos, né, grandes pintores, grandes cientistas, a maioria deles tinha descendência judaica. Não todos, tá? Mas uma boa parte. O maior número de prêmios Nobel no mundo pertence aos judeus. Os que mais têm prêmios Nobel no mundo. Escritores, literários, cientistas, tudo. Então são mentes brilhantes. São pessoas realmente abençoadas por Deus. Nós precisamos entender o porquê. Porque o judeu ele tem uma característica, que é esse contato familiar que nós estávamos falando. Se vocês fizerem o curso Veredas Antigas, principalmente o curso chamado Abençoando Gerações, vocês vão aprender sobre isso. É um curso que a gente dá aqui pelo menos uma vez por ano na igreja. Geralmente vai ser em agosto. Nós ensinamos isso, né? Você participou junto com a gente, ajudando. Você vai ver que o judeu tem costume de todas as manhãs orarem pelos seus filhos, abençoarem eles e declararem diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, estudarem os mandamentos e abençoar seus filhos, dizendo que eles não são qualquer pessoa, que eles fazem parte de um povo especial, que eles são filhos especiais, que a bênção do Senhor está sobre eles, e os pais abençoam os filhos diariamente.
Então imagine uma criança crescendo com essa bênção. Todos os dias você ouvindo, você é especial. Nós te amamos. Deus te ama. Deus tem um propósito na tua vida. Você faz parte do povo de Deus. Então é uma alma que cresce dentro de Abraão. o próprio Abraão fazia isso com seus filhos. Isso é uma coisa que vem desde os patriarcas, exatamente. Vem desde lá de trás. Essa herança patriarcal, ela perpetua até hoje. Até para amaldiçoar. Claro que existem dois tipos de judeus, né? Existem os judeus praticantes e os judeus que já não levam o judaísmo. Estou falando do judeu praticante, tá? Não, o judeu praticante. É bem As interessante. pessoas mais antigas tinham esse costume, né? Tinha, bênção pai, bênção mãe, pai abençoar os filhos, né? Os filhos serem abençoados. E isso a gente pode resgatar. Isso é uma coisa linda da cultura oriental. E não só dos judeus, os árabes também têm isso, muitos deles. Né? Que vem da cultura oriental, que a cultura ocidental perdeu ao longo dos anos. De abençoar os filhos, dos filhos olharem para os pais com apreço, com carinho, com bênção. Exatamente, são duas culturas, a cultura ocidental e a cultura oriental são antagônicas. Você vê isso nos japoneses também, né? O respeito que os mais novos têm pelos mais velhos. Respeito dentro da família é uma coisa interessantíssima, que a cultura oriental tem também. Hoje mesmo a gente comentou. Vamos lá, rapidinho, vamos lá que a gente está encerrando. Vai, Fábio. Quando a gente era criança, a gente Bem alto, para gravar. dava bênção para os pais depois do almoço, Sim, depois da janta. eu me lembro, toda vez que eu via minha avó, tinha que dar um beijo na mão e bênção, avó. Hoje à tarde a gente comentou sobre isso. O segundo, meu irmão mais velho, Isso. ele falou: benção, pai. Dentro do carro veio cumprimentar, benção, pai. Não, mas que bonito. Isso ficou com os mais velhos, os mais novos perderam o costume. Mas os Isso. mais velhos ainda chegam para o meu pai e falam: benção, mãe, benção, pai. E é bonito, é uma coisa que a gente deveria ter resgatado e ter E continuado, pode se resgatar. né, para os filhos É só o pai e a mãe, avô e a avó fazerem isso. Entendeu? É respeito, é reverência, é temor de Deus, é respeito aos mais velhos. É que foi perdendo com o tempo, porque os pais não educaram os filhos nesse sentido. A falha é nossa. Né? A falha é nossa. As nossas gerações para trás perderam isso que era tão lindo. Né? Mas nunca é tarde para recomeçar, para restaurar isso aí. Só depende de nós. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentadinho, fecha os olhos. Terminou, né? Tão rápido, tão maravilhoso. Para mim é um deleite estar aqui com vocês, tá? Então nós vamos terminar até o final de novembro, tá? No finalzinho de novembro a gente dá uma pausa e volta no início de fevereiro, tá bom? Por causa das férias e tal, a gente dá uma paralisada. Tá joia? Se vocês quiserem, dá pra gente voltar no começo de janeiro. Na segunda quinzena de janeiro. Vocês é que sabem, mas tem gente que tira férias aqui em janeiro? Tem? Tá, então vamos começar em fevereiro, para não pegar ninguém, né? Porque janeiro para mim também é bem puxado. Janeiro é bem puxado. Porque eu tenho que cobrir os outros pastores que vão estar aqui. Janeiro.